Vitor, vamos falar sobre Telema? Começar já de cara falando sobre Telema, cara, que é um assunto que muita gente conhece de ouvir falar, mas não é tão aprofundada. Você é um cara que é telemita, né? Isso. E acho que pode falar um pouco mais sobre Telema em si, né? Telema, de fato, vamos lá, começa quando? Telema, em tese, ela nasce pelos idos ali de 1904, que é quando o livro da lei ele é escrito. Só que aí, isso, lá no museu ali pelo Cairo, não necessariamente no museu do Cairo, mas ele vai sendo isso, né? Ele vai sendo escrito ali por um tempinho, né? São 3 dias de recepção, mas aí leva um tempinho para escrever ele. Só que o Crowley, ele escreve, né? Ele recebe através da Rosie D. Kelly, que é a esposa dele, né? E aí ela recebe esse livro, ela narra esse livro, né? Como se fosse no processo de incorporação ali através do espírito I Was. E aí, a partir daquele momento, ele recebe o livro, só que ele olha e fala assim, ok. E aí ele guarda aquele livro. E aí um dia, um dos empregados dele, ou ele, não lembro agora, estava mexendo nas coisas, o livro foi achado, só que já tinham se passado alguns anos. Mais ou menos ali, eu acho que por volta de 1909, ele pega de novo o livro, só que aí anos se passaram, os estudos também foram aprofundados. Crowley perde a filha dele por um momento, então ele acaba se tornando um homem mais de fé. E aí ele direciona os estudos dele para coisas mais gnósticas, né? Coisas que falam muito mais da experiência pessoal dele. E aí quando ele relê aquele livro, aquilo tudo faz mais sentido para ele. E ele entende. E aí, a partir daquele momento ele começa a entender que ele é o profeta, né? Ele é o sacerdote Ankafna Konsu, né? E aí ele começa a levar Telema para o mundo inteiro. É porque Crowley, quando escreve ali esse livro da lei, né, ele não é o Crowley escrevendo de fato. Não. Né? Ele vai sendo ditado ali, tal. Isso, é um espírito que a esposa dele, né, em tese, a gente pode chamar de incorporação, ela incorpora ele, e aí ela começa a falar, e aí ele começa a falar, tipo, assim, ouve-me, profeta de Tebas, sei lá, um rolê assim, e aí ele começa a escutar aquilo ali e ele começa a escrever o que ela fala. Sabe? Ele escreve o que ela diz, mas sai da boca dela. Tanto que, acho que em determinado momento ele disse que se ele tivesse escrito o livro seria mais bem escrito do que foi. Sim. Principalmente porque ele era um cara muito letrado, né? Ele se formou numa ótima universidade e ele era um cara muito voltado para a literatura mesmo. Ele era o cara da literatura. Então, com certeza, eu acho que qualquer pessoa que tivesse um conhecimento gramatical e um vocabulário tão vasto quanto dele, teria olhado e falado, talvez eu teria feito melhor. Até porque tem coisas na escrita que, se você tentar ler como uma escrita literária comum, é um pouco incongruente. Mas quando você vai fazer uma leitura esotérica, uma leitura mística, né, uma leitura com seu envolvimento emocional ali também, aí a coisa ganha outro rumo. Então ele é muito bonito aos olhos do coração, mas pouco bonito aos olhos técnicos da literatura, assim. É como você assistir um filme em determinado momento da sua vida e depois de algum tempo você assiste de novo e tem uma visão diferente. Exato, mas isso acontece toda hora, música. A gente realmente é assim, né? Tudo. Muita gente fala e acaba... Não foi só o rapaz do sábado passado agora, mas muita gente fala que Crowley não passava realmente, vamos supor, de um louco, né? Que foi fazendo o que dava na cabeça dele, foi angariando gente, e aí por aí foi nascendo Telema e foi se firmando como se firmou. O que não dá pra se negar é que dentro da época dele ali, ele realmente marcou uma história, né? Tanto que até hoje é lembrado, é falado e por aí vai. Eu lembro que quando você veio aqui da outra vez, eu lembro que você até fez algum comentário sobre em relação ao Crowley. Sempre que eu posso eu também falo mal dele. Só que é igual eu falo mal até dos meus amigos, cara, saca? Então eu tenho uma paixão muito forte pelo Aleister Crowley. Ele é um cara que ele é exemplo pra mim muito numa parte técnica de trabalho, assim, porque ele é um cara que ele falou que ia fazer, foi lá e fez. E todo mundo que fala, vou lá, vou fazer e faz, eu tento olhar para aquilo ali de um olhar distanciado, pra não ter um olhar apaixonado. Porque quando a gente tá apaixonado, a gente acha que tudo que... Porque a gente tá apaixonado é bom, né? Então eu tento ter um olhar técnico, né? Me retirar um pouco retirar um pouco minhas paixões e olhar o que dá pra fazer. Tanto que muito do que hoje é feito no Oasis Nômade, na parte organizacional, eu tomo de Crowley, assim, sabe? Então o Crowley é um cara muito incrível, só que ele era um cara, sabe? É o lance de separar o fanatismo do senso crítico, né? Cara, exatamente isso. Tem que separar muito bem isso, porque... A gente vai ver isso, na verdade, em todos os lugares. Na verdade, quem mais faz
A má fama da coisa são os seguidores, né? E ainda que as pessoas centrais do culto sejam péssimas, né, as figuras centrais do culto sejam péssimas, você pode ter certeza que as pessoas que seguem o culto são muito piores, saca? Então, Telema, ela merece, em alguns momentos, ser mal falada, principalmente pelos telemitas que vieram depois do Crowley. Porque o Crowley em si, ele era um cara, sabe? Ele era produto do seu tempo. Então, várias coisas... tem coisas que a gente pode criticar de fato. Na verdade, a gente pode criticar tudo. Mas a gente não pode ser anacrônico. A gente tem que entender... O contexto do tempo, saca? Entendeu? É que nem as pessoas falam, o Crowley era um drogado. O Crowley, ele fazia o uso de heroína, mas ele tinha receita médica. Aí, o governo da Inglaterra entregava na porta da casa dele. Vendia na farmácia. Isso, ele não era um cara que ia na biqueira comprar, ele não estava financiando o tráfico, sabe? Ainda que tivesse rolando toda a guerra, ainda que tivesse rolado toda a guerra do ópio e tudo mais, ele não estava traficando, ele não estava contribuindo com o tráfico, ele estava tomando o remédio dele. E realmente, a partir do uso, ele ficou muito melhor. Porque ele realmente estava muito doente. Só que o problema a heroína ela tem uma taxa de vício muito grande e o Crowley se tornou um viciado. Em determinado momento deixou de ser recreativo. Mas o uso, ele vem realmente da necessidade do período, do momento. Né? Não tô aqui nem fazendo defesa de uso de heroína, porque pelo amor de Deus. Não, é nítido que todo mundo que vai usar vai se fuder. Mas ele é produto do seu tempo, saca? Então o Crowley, eu entendo as críticas, eu não ouvi as críticas do rapaz, mas eu entendo de onde vem, mas eu acredito que quando você olha Crowley à luz de Telema, à luz da Golden Dawn e à luz de tudo em que ele se apoiou, ele foi muito coerente, sabe? Não dá pra dizer que o Crowley não foi coerente. Então, assim, você pode dizer que não gosta de várias coisas, mas, por exemplo, tem gente que fala que não gosta da Anitta, mas quando você vê a proporção que a Anitta tomou, é inegável que você tem que olhar e falar assim... Ela sabe o que tá fazendo. E o Crowley soube o tempo todo o que tava fazendo. Eu acho que é o lance de efetividade, né? E o Crowley ele tem isso de teu sucesso é tua prova, saca? Sim. Ele fala isso. Se você faz o que é preciso pra chegar onde você quer... É igual eu. Eu não, por exemplo, não gosto do Tite. Do técnico Tite. Eu acho que é um cara retranqueiro. Acho que não joga... Estraga o futebol brasileiro porque é um cara que não joga pra frente. Mas eu não posso questionar a efetividade do cara. Sim. O cara ganhou tudo que podia ganhar aí nos clubes que ele passou. Então, eu não gosto dele. Mas questionar que funciona o que ele faz, não dá. Sim. Não até porque, tipo, hoje a gente tem o Oasis Nômade, né? Que é o nosso grupo de estudos de Telemann. Não só eu vejo com os meus próprios olhos e ouço com os meus ouvidos o impacto que Telemann, através do que Crowley trouxe, causa na vida dos nossos estudantes, como eu ouço da boca deles. Eu vejo eles fazendo e eu vejo também minha vida. Então, assim, existe uma fórmula ali que, se você aplicar, funciona. Eu não sei como esse rapaz aplicou o que o Crowley fez, né? Porque também tem muita gente que critica Crowley. Tava falando sobre magia salomônica, magia noquiana, as magias que envolvem ali as clavículas de Salomão. E aí ele tava comentando que muita gente adaptou isso por pontos da Golden Dawn. E aí ele falou que essa adaptação é ridícula, é uma porcaria, mais ou menos isso. Bom, na verdade eu acho muito boa a adaptação. Né? Minha opinião é que a adaptação ela é muito boa e eu acredito que é coerente, inclusive, com o Crowley, que ele tenha adaptado. Porque a magia do Crowley cara, conheça muito bem quem você é, conheça muito bem todas as suas especificidades. Isso, inclusive, está escrito num livro que a gente tem hoje chamado Guia da Transformação Telêmica, que foi um compilado de textos do Frater Arad com os textos do Crowley. E aí, ali na parte do texto chamado Dever, que, se não me engano, é do Frater Arad, ele fala, cara, conheça todas as especificidades que existem em você e adapte tudo o que você pode através desse conhecimento para que você chegue onde precisa. Então, o Crowley, dentro do conhecimento dele, ele percebeu que ele podia melhorar, o que ele podia adaptar para fazer o rolê dele, e ele conseguiu. Tanto que você pode falar que é péssimo, mas é inegável que tem gente que tá fazendo, tá conseguindo. Então, assim, quando você fala que é péssimo o negócio, mas você vê que muita gente consegue o que precisa, talvez a crítica seja muito mais uma questão de opinião do que uma análise técnica concreta, saca? Então tem muito aspecto pessoal no lance do Crowley, então. Tem, com certeza. Porque, tipo, ele fez funcionar conforme as características dele. Sim. E pode ser que a característica de outra pessoa que tente fazer da mesma maneira que ele fez não vá funcionar. Precisa de outro lance, né? E esse é o rolê, na verdade, né? O problema todo é que a gente
na verdade, a humanidade desde sempre, ela criou um dogma de respeitar tanto os grimórios que ninguém leva em consideração que o grimório, ele é o diário de um mago, sabe? E aqui é o cara contando o relato dele do que ele fez e espera-se que você faça do seu jeito assim como ele fez do dele. Então, de fato, o que o Crowley fez não vai funcionar para todo mundo, mas é porque o Crowley ele não fez para funcionar para todo mundo. Ele mostrou para todo mundo que do jeito que ele fez funcionou. E a partir do que ele deixou escrito, tanto ali nos textos que a gente vai encontrar no Guia da Transformação Telêmica, quanto no Liberaba, que é uma obra grandiosa dele... Que tá lindo. Sim. Entende? Não, suave. Tá, beleza. Vamos continuar aqui então falando sobre Telema, sobre Crowley em si e tal. Muita gente... Falei, pode falar. Tem uma pergunta que eu tava vendo hoje no Instagram, eu botei um Reels lá, um corte, do Magog falando sobre o Crowley, que ele era muito bom na cerimonialista, né? Sim. Só que tem um outro cara lá que ele falou, eu acho que o nome dele é Spare. Austin Osman Spare. Isso, Austin Osman Spare. E ele fala que é muito do seu subconsciente entender aqueles arquétipos ali, que Sim. ele até criou os sigilos. Como é que você vê esse caso? Você acha que essa cerimônia toda do Crowley é mais para o seu subconsciente absorver aquilo, ou você acha que aquilo ali realmente é magístico e faz parte do negócio? Cara, então, uma vez, eu ainda era bem novo, eu frequentava o Calem, que é o Colégio Angelux et Nox lá no Rio, frequentava as palestras e tudo mais, aí um dia eu fui numa palestra da Golden Dawn, e aí o Alexandre, que não sei qual é o cargo dele na Golden Dawn, ele chegou a falar que toda magia é mental. Porque para você criar uma conexão com um objeto, né, você pegar e você fazer alguma coisa com uma caneca, com uma taça, ou seja lá o que for, você precisa se induzir através da sua mente, a princípio. Então, como você precisa se induzir através da sua mente, a princípio, ela de fato ela vai nascer no mental. Só que, me apoiando ainda no que o Aleister Crowley deixa, né, o Crowley ele fala em teoremas na parte 3, item 3. O teoremas é a parte 3 mesmo, assim, aí no item 3 ele vai falar que existem várias coisas na magia que são explicáveis, mas não se sabe exatamente como todas elas se conectam. Então, como o Crowley ele deixa essa possibilidade de um item desconhecido, né, de um item desconhecido ali, eu penso que a gente pode estar falando da conexão com o inconsciente, né? Porque, de fato, o inconsciente a gente não tem noção do que ele é e do que ele faz. Como a gente ainda não conseguiu mapear esse inconsciente, eu acredito que pode haver uma conexão, né? Eu também não tenho como... Eu vejo, inclusive, muitos magos, né? Muitos estudantes que sabem o que estão falando, né? Mas que não têm conhecimento de psicologia suficiente. Nem a psicologia tem conhecimento suficiente para falar ainda concretamente de subconsciente. Mas... eu acredito muito nesse processo da psicologização da magia, mas eu acredito que ela não pode ser o argumento principal, principalmente porque a maior parte da galera que fala sobre o uso da psique na magia não tem conhecimento suficiente sobre a psique. Mas o que a gente tem de conhecimento hoje, né, na magia sobre psique vem, por exemplo, daquelas práticas do teatro, né? Porque o próprio teatro ele vai nascer da magia, né? Dos rituais, das danças, né? Dos rituais xamânicos, né? De toda essa encenação. O que a gente sabe é que essas ações elas impactam a nossa mente. Porque, na verdade, tudo que a gente faz impacta, né? O momento em que a gente está fritando um ovo para colocar num pãozinho, para entregar para o seu parceiro ou parceira de manhã, a gente já está ali impregnando, querendo ou não, com uma energia de boa vontade, né? Porque a gente está sendo impactado pelo envolvimento emocional com o ato, né? Porque a gente sabe que levar um café na cama é uma coisa interessante, né? Emocionalmente é interessante. E isso já altera seu estado de percepção. Tanto que eu vi uma psicóloga falando que no momento em que você está preparando, por exemplo, um alimento para a pessoa que você ama, seja ela quem for, a sua pupila dilata tanto quanto quando você transa e tanto quanto quando você também... Tanto quanto quando você transa, quanto você dá um beijo na boca ou quando você se percebe apaixonado por alguém. Então, eu acredito que existe uma conexão psicológica no meio do processo, mas eu acredito que existe uma outra coisa que eu não saberia nomear. Eu sempre penso que existe algo que eu não sei nomear, mas que eu sinto. Então, é esse o ponto. Interessante isso. Esse trabalho todo do subconsciente ligado à magia, né, cara? Porque, como você disse agora, muitas pessoas acham que a magia realmente tem que ter, tipo, toda uma
um sistema, toda uma Sim, parada. se não tiver ali pra adaga, você não fazer faz. acontecer. E a magia, isso você não é a primeira pessoa que fala magia, ela é feita todo dia. Sim. Né? Você pode ser um puta cerimonialista ou você não fazer nada. Você só levantar, ir pro teu trabalho, voltar todo dia e nem saber que tá fazendo de fato uma magia. Mas é algo que. Eu acho que entra um pouco naquela parada, sabe? De, a pessoa que cozinha nesse ponto vai com amor e aquela pessoa que faz porque é trampo dela, sabe? Obrigação. Tipo, dizem, pô, que a comida sai diferente. E, mano, muitas das vezes você sente diferença, Sim. parece mesmo. Né? Dá pra saber. Às vezes você pode obedecer a mesma receita, mas às vezes pelo sabor, pela uma nuancezinha, você sabe se a pessoa tá mal ou não. Né? Por exemplo, tem pessoas que elas, quando estão tristes, elas ficam mais desorganizadas. E aí, se você presta atenção muito bem na pessoa, você percebe que o dia que ela deixou uma toalha na cama é o dia que ela tá mais triste. Sim. E às vezes, pela toalha na cama e não pelo semblante dela, você vai lá e pergunta: e aí, o que tá rolando? Saca? Sim, a convivência também traz muito disso. Sim, e por isso que magia é uma questão de intimidade. Por isso que eu tenho muita dificuldade em aceitar sistemas mágicos que não estimulem a pessoa a criar um vínculo com a magia que faz, sabe? Magia é uma coisa que é diária mesmo. Porque o objetivo da magia não é que você consiga aquilo que você busca, mas muito mais através do sucesso de se envolver com a sua rotina e com a natureza que está ao seu redor. Então, você precisa se envolver com as coisas, né? Você precisa se envolver, né, com o banho que você dá no seu cachorro. Você precisa se envolver com as árvores do teu quintal para você poder entender um pouco melhor, entender a natureza. Porque, assim, não adianta nada a gente... né? A magia cerimonial, ela estimula muito alguns tipos de erro, que são, por exemplo, você torna tão técnico, por exemplo, o fogo, que ninguém para olhar, por exemplo, o fogo que está no fogão, que é o fogo que você mais vê no dia a dia, sabe? Então, assim... ninguém para olhar o copo d'água que vai beber, né? Ninguém para às vezes pisar descalço no chão, ainda que seja asfalto, sabe? Ninguém pisa descalço às vezes no quintal, né? Uma coisa que é muito diferente aqui em São Paulo do que lá no Rio. No Rio a gente anda muito descalço. E aí às vezes eu não acho meu chinelo em casa, eu desço meu prédio aqui morando em São Paulo, eu desço descalço. E aí todo mundo fica olhando esquisito, mas tipo assim, é o jeito que eu tenho para me conectar com o chão. Eu moro no meio da cidade, sabe? Eu moro aqui no Cambuci. Então assim, não tem terra se eu não for lá no parque. E às vezes eu não tenho tempo de ir lá, mas não é porque eu não tenho tempo de ir lá que eu não vou pisar na terra que eu tenho ao meu alcance, saca? Eu acho que mágica, então, a gente pode dizer que é romantizar a sua vida mesmo, né, Vitor? Eu diria que, na verdade, cara, é tornar a vida mais concreta e tornar ela menos romântica. Porque quando a gente pensa que a terra é o elemento que traz a concretização das coisas, isso é romantizar. Sabe? Eu acredito que isso é bem-vindo na vida do mago a partir do momento em que ele teve contato com a terra suficiente para, tipo assim, cara, prestou atenção na passada no chão, sabe? Qual é o tipo de comportamento e adaptabilidade que você precisa ter. Tá presente no Isso, no quando momento, você pisa numa calçada que às vezes ela é um pouco mais tortinha, sabe? E aí quando a calçada é um pouco mais torta, você tem que pensar como adaptar o peso. Porque no momento em que você traz para sua consciência a necessidade de adaptação, de adaptar o peso de uma perna para outra, né? Ou então às vezes você tem que colocar, às vezes você coloca uma panela, né? Uma leiteira no fogão. Eu percebo muito isso na leiteira do fogão lá de casa. Porque depois que a gente adaptou de botijão para gás de prédio, o fogo ficou muito mais forte. Então, se eu colocar a minha leiteira centralizada, eu vou queimar o cabo e não vou conseguir pegar ela. Então, eu deixo ela mais um pouquinho para o lado. Então, entender esse movimento de adaptação é entender um pouco como os elementos reagem e, a partir disso, você entende a usabilidade do elemento na magia. Porque, por exemplo, o fogo, ele fala sobre impulso. E se o fogo ele fala sobre impulso, significa também que se eu tiver o impulso de só largar a leiteira de qualquer jeito no meu fogão, eu vou queimar o cabo dela. Então eu preciso entender que o impulso ele precisa ser observado e calculado, sabe? Não é desenfreado, porque quando você permite que o fogo aconteça de qualquer jeito, o fogo ele de fato vai queimar de qualquer jeito. Então se o fogo ele não é controlável, você, quando manipular o fogo, precisa se adaptar a ele. Então você precisa estar adaptado, atento e disposto a lidar com o fogo. Né? Ou então a água, né? A sua interação com a água, qual é? Se você tem dentes sensíveis, você não vai beber a água mais gelada do mundo, você também tem que se adaptar. Interagir com isso é entender a adaptação com a natureza para você poder aplicar isso na magia. Essa é a melhor maneira, saca? Ó, a Tatiane Alves tá aqui, tem muita gente chegando e só pra resumir pro pessoal, em poucas palavras, pro pessoal já entender do que vai se tratar muito do nosso papo. Como você definiria a Telema? O que é Telema? Telema, eu acredito, muita gente vai falar que é um pensamento filosófico,
muita gente vai falar que, sei lá, que é uma filosofia. Não é um sistema mágico, definitivamente não é um sistema mágico. Mas Telemann, a princípio, ela é uma lei, né, que ela foi instituída, né, através dali do Aeon de Horus, né? O Aeon de Horus, ele começa e é como se fosse um momento de novos jeitos de pensar a vida e a conexão que você tem com a natureza ao seu redor e com as pessoas que fazem parte dessa natureza também. E eu também acredito que ela pode ser entendida, o jeito mais preciso e comum que eu poderia dizer é que Telemann é uma religião. Porque as pessoas têm um problema muito grande com a palavra religião, porque muitas religiões tornaram essa palavra muito dolorida. Sim. Mas a religião, como algo básico, ela é um jeito de te reconectar com algo. E como Telemann vai entender que você precisa estar conectado com a sua verdadeira vontade, essa verdadeira vontade ela precisa ser buscada, porque no seu processo de socialização, ao longo da sua vida, conforme você vai crescendo, você vai sendo tão atolado por pensamentos de outras pessoas que você vai sendo menos estimulado a pensar quais são as suas intenções e seus valores. Então, é um jeito de você se religar aos seus valores. E a partir do momento que você se reconecta com os seus valores, aí sim, a partir desse momento, você se reconectou à natureza. Porque se os seus valores fazem parte daquilo que é mais lá de dentro de você, significa que aquilo faz parte da sua essência. Assim como o cachorro, ele é um cachorro porque ele está conectado à essência de ser cachorro. E se a gente parar para pensar, né, o que é um cachorro bonzinho? O cachorro bonzinho, na verdade, ele é o pior cachorro para a natureza do mundo. Porque o cachorro bonzinho é o cachorro que faz tudo o que o humano quer, e não o que a natureza dele colocou ele para fazer. Então, o objetivo de Telemann, né, é te tornar o ser humano que a natureza te colocou na Terra para ser, e não o ser humano que a humanidade quer que você seja, porque a humanidade ela costuma ser moldada principalmente por pessoas que não estão ligando para o resto da humanidade. Quem tem o poder de moldar a humanidade não está ligando muito para ela.